Um casamento construído em uma década de confiança pode ser destruído por uma única mentira. Para Elara Vance, essa mentira não foi uma confissão sussurrada no meio da noite, ou uma mancha de batom em um colarinho. Foi uma viagem de negócios de 5 estrelas, meticulosamente planejada, para Singapura. Ou assim ela pensava. Seu marido, o milionário da tecnologia Julian Vance, era o homem que tinha tudo, e o homem que ela pensava conhecer completamente. A verdade, acidentalmente desenterrada pela girafa de pelúcia esquecida de seu filho de 5 anos, era muito mais luxuosa, muito mais devastadora, e desvendaria uma teia de enganos que ia muito além da simples infidelidade. Esta é a história de como uma vida perfeita se tornou a mentira perfeita e como uma mulher retomou seu poder, uma prova de cada vez. A residência dos Vance em Pacific Heights, São Francisco, era menos uma casa e mais uma declaração. Um monólito de 4 andares de vidro, aço e cipreste de Monterrey recuperado, que comandava uma vista panorâmica da ponte Golden Gate, uma vista que custava mais do que o PIB de uma pequena nação insular. No interior, a estética era de luxo minimalista. Tudo era intencional, desde a pintura de Joan Mitchell, que dominava a sala de estar, até o piano de cauda Fazioli, feito sob medida, que ninguém nunca tocava. Era uma vida curada à perfeição, e a Lara Vance era sua curadora-chefe. Ela já fora uma estrela em ascensão no mundo da arte, uma curadora com um olhar aguçado e uma intuição ainda mais aguçada. Mas isso foi há uma década. Então veio Julian Vance, uma força da natureza com um sorriso deslumbrante e uma visão para uma startup de tecnologia que ele prometeu que mudaria o mundo. Ele a arrebatou, e ela trocou de bom grado as aberturas de galerias e casas de leilão por galas de caridade e reuniões de pais e mestres. Ela não se arrependia. Não de verdade. A vida deles era linda, e seu filho de 5 anos, Léo, era o sol em seu universo. Naquela manhã de terça-feira em particular, o nevoeiro de São Francisco era um cobertor cinza e espesso sobre a baía. Julian estava fazendo as malas. Sua mala de fibra de carbono elegante da Rimowa estava aberta na cama king size deles. Ele se movia com uma graça eficiente, dobrando ternos sob medida e camisas impecáveis. Tem certeza de que não pode adiar a viagem nem por um dia? A Lara perguntou, encostada no batente da porta de seu enorme closet. Ela segurava uma pequena e amada girafa de pelúcia com um olho de botão. A escola do Léo vai ter o café da manhã do Dia dos Pais na sexta-feira. Julian parou, seu belo rosto suavizando-se com um arrependimento familiar e ensaiado. Eu sei, Ellie. Sinto muito. Se eu pudesse, eu adiaria. Este negócio em Singapura é a negociação final para o projeto Axiom. É um divisor de águas para a empresa. Bilhões em jogo. Ele se aproximou e beijou sua testa. Seu cheiro, uma mistura reconfortante de colônia cara e ambição. Estarei de volta no domingo à noite. Prometo que faremos nossa própria comemoração do Dia dos Pais. O que o Léo quiser. O coração de Alara sentiu aquela pequena pontada de decepção familiar, mas ela a reprimiu. Este era Julian. Ele estava construindo um império para eles. Seu trabalho era complexo e exigente. Ok, só. Tome cuidado. Sempre, ele disse, com seu sorriso inabalável. Léo correu para o quarto, um turbilhão de energia. Papai, a Gigi vai com você? Ele apontou a girafa, cujo nome era Gigi, para a mala. Julian riu, bagunçando o cabelo de Léo. Ninguém. Gigi precisa ficar aqui para proteger você e a mamãe. O papai tem que ir fazer coisas chatas de trabalho. Mas a Gigi vai sentir sua falta. Léo insistiu, seu lábio inferior tremendo. Era o tipo de lógica emocional que apenas uma criança de 5 anos poderia empregar. E era devastadoramente eficaz. Eu ligo para ela todas as noites, assim como ligo para você. Que tal? Julian disse, resolvendo a situação com maestria.
A hora seguinte foi um borrão de malas de última hora, beijos apressados e promessas de ligar. O carro preto da cidade parou, o motorista carregou a bagagem e Julian se foi. Elara e Léo ficaram na vasta janela, acenando até o carro desaparecer no nevoeiro. A casa, apesar de toda a sua metragem quadrada, de repente parecia cavernosa e vazia. Naquela noite, enquanto colocava Léo na cama, ele levantou a girafa de pelúcia. Mamãe, você esqueceu de embalar a Gigi. Seus olhos estavam arregalados de acusação. O papai vai ficar tão triste agora. Oh, querido, o papai vai ficar bem. Ele tem a nossa foto com ele. Não é a mesma coisa, Léo murmurou, sua voz grossa de sono. A Gigi dá os melhores abraços. O coração de Elara doeu. Era uma coisa boba, um brinquedo de criança. Mas no silêncio da casa grande, parecia significativo. Julian estava sob imensa pressão. Ele parecia mais estressado do que o normal ultimamente. Seus sorrisos não alcançando totalmente seus olhos. Talvez um pequeno e bobo lembrete de casa fosse exatamente o que ele precisava. Era uma ideia tola e sentimental, mas criou raízes. Ela poderia enviá-la por correio expresso para o hotel dele em Singapura. Seria uma surpresa doce, um pedacinho do amor de seu filho esperando por ele em um quarto de hotel estéril do outro lado do mundo. Ela encontrou o itinerário que ele havia deixado em sua mesa, impresso em papel timbrado da empresa. Hotel Marina Bay Sands, Singapura. Check-in, quarta-feira, 17 de setembro. Check-out, domingo, 21 de setembro. Abaixo, havia um endereço secundário para o escritório temporário da empresa, onde ele estaria realizando as reuniões. Perfeito. Na manhã seguinte, Elara embrulhou cuidadosamente Gigi, a girafa, em papel de seda e a colocou em uma caixa resistente. Ela escreveu um pequeno bilhete. Para o melhor abraçador que conhecemos. Já estamos com saudades. Com amor, Elara e Léo. Foi um gesto simples e amoroso. Um ato de devoção conjugal de uma mulher vivendo uma vida perfeita. Ela não tinha ideia de que esta simples caixa contendo um brinquedo de criança era uma caixa de Pandora. E ela estava prestes a enviá-la diretamente para o coração de uma mentira tão profunda que não apenas partiria seu coração, mas estilhaçaria toda a sua realidade. Elara escolheu um serviço de courier internacional de ponta no distrito financeiro, do tipo que prometia manuseio de qualidade de museu e entrega garantida na manhã seguinte em qualquer lugar do mundo. Ela queria ter certeza de que Gigi chegaria em segurança. O atendente, um jovem chamado Ben, com uma barba impecavelmente aparada e uma expressão séria, tratou o pacote com solene importância. Ok, Sra. Vance, ele disse, digitando em seu computador. Estamos enviando uma girafa de pelúcia para o Sr. Julian Vance, no Marina Bay Sands, em Singapura. Prioridade um internacional. Ele a receberá antes do café da manhã. Isso é perfeito, obrigada. Elara sorriu, sentindo um pequeno arrepio de satisfação. Era uma coisa boa que ela estava fazendo. Os dedos de Ben congelaram sobre o teclado. Ele franziu a testa, a sobrancelha enrugada. Que estranho. Há algum problema? Apenas um pequeno alerta em nosso sistema, ele disse sem olhá-la. Nossa rede de logística cruza os nomes dos destinatários com as listas de hóspedes das principais redes de hotéis para minimizar erros de entrega. Parece que o nome Julian Vance não está na lista de hóspedes do Marina Bay Sands para esta semana. O sorriso de Elara vacilou. Oh, que estranho. Ele deve ter reservado através de uma conta corporativa. Talvez esteja sob o nome da empresa dele. Innovate Dynamics. Ben digitou novamente. Deixe-me verificar. Não, nada sob esse nome também. Às vezes, as reservas são de última hora. Deixe-me tentar o endereço secundário que você forneceu, o escritório. Ele digitou o endereço do itinerário de Julian. Uma mensagem de erro vermelha piscou em sua tela.
Este não é um endereço válido, senhora. O código postal não corresponde à rua para aquele distrito em Singapura. Um arrepio frio de inquietação percorreu a espinha de Elara. Provavelmente foi apenas um erro de digitação. Julian estava com pressa. Ele deve ter anotado errado, ela disse, forçando uma risada leve. Homens e detalhes, certo? Ben ofereceu um sorriso simpático, embora não convencido. Acontece o tempo todo. Você tem alguma outra informação? Um número de confirmação, talvez? Não, ele só deixou o impresso. A inquietação estava crescendo, florescendo em um zumbido baixo e insistente em seu peito. Este era Julian, meticuloso, orientado para os detalhes. Julian. Ele não cometia erros como este. Todo o seu império foi construído sobre precisão. Bem, disse Ben, querendo claramente ajudar. Temos um serviço premium para nossos clientes de primeira linha. Posso fazer uma busca em vários sistemas. Se ele tiver alguma viagem reservada em seu nome ou com seus cartões de crédito corporativos, através de nossos parceiros afiliados, pode aparecer. Isso nos ajuda a localizar executivos em viagem o tempo todo. Sim, por favor. Isso seria maravilhoso, disse Elara, sua voz um pouco tensa demais. Os dedos de Ben voaram pelo teclado. Elara observava a tela, seu coração começando a bater um ritmo lento e pesado contra suas costelas. Segundos se estenderam por 1 minuto. O zumbido das impressoras do escritório parecia ensurdecedor. Ah, aqui está, disse Ben, seu rosto relaxando. Encontrei-o. É uma reserva corporativa através da Amex Platinum Travel. Parece que o itinerário original era apenas um modelo antigo que ele imprimiu por engano. O alívio tomou conta de Elara tão intensamente que a fez sentir-se fraca. Claro, uma explicação simples e lógica. Ela se sentiu tola por seu pânico momentâneo. Oh, graças a Deus. Então, você tem o hotel certo agora? Tenho, disse Ben assentindo. Ele leu da tela. Julian Vance. Check-in ontem, 16 de setembro. Check-out domingo, 21 de setembro. Ótimo. Então você pode enviar o Gigi? Com certeza, disse Ben, finalizando a etiqueta de envio. Ele a descolou e a fixou na caixa. Só um momento. Ele virou a caixa para ela para a confirmação final. E foi quando Elara viu. O mundo pareceu girar em seu eixo. O ar saiu de seus pulmões. Impresso em letras pretas nítidas na etiqueta branca estava o destino. Não era um nome que ela esperava. Não era uma cidade, ou uma rua, ou um código postal. Era um paraíso. Destinatário. Julian Vance. AC, The Muraka Suite. Conrad Maldives, Rangali Island. Maldivas. As Maldivas. Não Singapura. O nome do local era tão absurdo, tão diametralmente oposto a uma negociação de negócios de alto risco em um movimentado centro financeiro, que por um momento o cérebro de Elara simplesmente se recusou a processar. As Maldivas eram para luas de mel, eram para praias de areia branca e bangalôs sobre a água com piscinas infinitas privativas. Era o lugar para onde eles tinham conversado sobre ir no seu 10º aniversário no próximo ano. Deve haver um engano, ela sussurrou, sua voz mal audível. Sua garganta estava seca, suas mãos de repente úmidas. Isso não pode estar certo. Ben olhou para cima, sua alegria profissional vacilando ao ver seu rosto pálido. É o que está no sistema de viagens da Amex, Sra. Vance. Uma reserva direta. Paga integralmente. A Muraka Suite? Uau! Essa é a residência subaquática exclusiva, não é? Eu a vi em um programa de viagens. É incrivelmente cara. Ele parou, percebendo que estava divagando. Está tudo bem? Elara olhou para a caixa. Para Gigi, a girafa, sorrindo seu sorriso de um olho de botão de dentro de sua prisão de papelão. Ele deveria ser um conforto. Agora, ele era um presságio. Sua mente correu, tentando construir uma ponte entre 2 pontos impossíveis. Singapura, as Maldivas. Uma sala de reuniões.
uma suíte subaquática. O projeto Axiom, uma escapada romântica. As peças não se encaixavam. Eram de 2 quebra-cabeças diferentes. 2 vidas diferentes. A menos que não fossem. Um novo detalhe da tela de Ben surgiu em sua memória. Nítido e frio como um caco de vidro. Ele havia encontrado a reserva. Ele havia confirmado o nome e as datas. Mas havia algo mais que ele não mencionou. Quando ela pediu para ele procurar pela empresa de Julian, ele não encontrou nada. Mas quando ele procurou pelo nome de Julian, a reserva apareceu. Uma reserva corporativa, ele disse. Ben, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente, mas com uma nova e afiada ponta de comando. A reserva. Para quantos hóspedes era? Ele hesitou, parecendo desconfortável. Senhora, eu não deveria... Por favor, ela o interrompeu, seu olhar fixo no dele. É importante. Ele suspirou e olhou para sua tela. Ele olhou de volta para ela, seus olhos cheios de pena. A reserva é para 2 hóspedes, Sra. Vance. Elara dirigiu para casa em transe. As estradas sinuosas familiares de Pacific Heights pareciam estranhas, as casas opulentas como túmulos elaborados. Ela estacionou o carro na garagem, mas não se moveu para sair. Ela apenas ficou lá, o recibo do correio para o envio cancelado amassado em seu punho, as palavras Conrad Maldives gravadas em suas retinas. 2 hóspedes. A frase ecoava no carro silencioso. Era uma batida de tambor de traição. Sua mente, treinada para encontrar padrões e conexões na arte e na história, começou a trabalhar com uma clareza aterrorizante, vasculhando memórias em busca da pincelada discordante na obra-prima de seu casamento. As recentes noites de Julian no escritório, descartadas como trabalho no projeto Axiom. A nova pasta protegida por senha em seu servidor doméstico compartilhado, que ele chamou de Projeto Auxiliar. Seu súbito interesse em mergulho, que ela achou estranho para um homem que afirmava odiar o oceano. De volta à casa, o silêncio era um peso físico. Léo estava na pré-escola. Ela estava sozinha com a verdade, ou pelo menos com a forma horrível dela. Ela entrou no escritório de Julian, um espaço tão meticulosamente organizado quanto o próprio homem. Ela se sentou em sua cara cadeira de couro e olhou para sua configuração de monitor duplo. Ela sempre respeitou sua privacidade. A confiança deles era tão absoluta que ela nunca sentiu a necessidade de bisbilhotar. Essa confiança agora era uma ruína fumegante. Seu primeiro instinto foi verificar suas contas de cartão de crédito compartilhadas. Ela entrou no portal da Amex. As cobranças recentes estavam todas lá. O voo sobre o qual ele lhe falou. Uma passagem de primeira classe na Singapore Airlines, de SFO para SIM. Tinha sido reservado há 2 meses. Mas enquanto rolava para baixo, ela viu outra cobrança feita no mesmo dia por um valor quase idêntico. Outra passagem de primeira classe. SFO para MLE, Malé, a capital das Maldivas, e ao lado, uma segunda passagem no mesmo voo, reservada ao mesmo tempo. Sua respiração falhou. Ele havia reservado 2 conjuntos de voos. Um chamariz digital para ela ver. O outro, o real. Foi premeditado. Foi frio. Para quem era a segunda passagem? Sua mente imediatamente foi para o escritório dele. Ela conhecia os principais nomes da Innovate Dynamics. Havia seu QO, um homem corpulento na casa dos 50 anos. Sua chefe de engenharia, uma mulher que acabara de ter um bebê. Nenhum deles se encaixava. A traição parecia íntima, pessoal. Tinha que ser alguém que ele conhecia bem. Alguém com quem ele queria passar 5 noites em uma suíte subaquática. Então, ela se lembrou do projeto auxiliar. Ela navegou até o servidor compartilhado. A pasta estava bloqueada. Ela tentou todas as senhas usuais deles. O aniversário de casamento, o aniversário de Léo, o nome do restaurante onde tiveram seu primeiro encontro. Nada. Uma fúria fria começou a substituir o choque. Ele havia construído um firewall
no coração de sua vida digital. Ela se levantou e começou a procurar em sua mesa física. Escondido no fundo de uma gaveta, sob uma pilha de declarações de impostos antigas, havia um pequeno caderno Moleskine de couro. Julian era um homem digital. Ele nunca usava papel. Seus dedos tremeram ao abri-lo. As primeiras páginas eram anotações sobre o projeto Axiom, cheias de jargão técnico que ela não entendia. Mas então, a caligrafia mudou. Ainda era de Julian, mas mais solta, mais pessoal. Era uma lista, não de tarefas de negócios, mas de preferências. Siena. Sem frutos do mar. Ama peônias, especificamente as brancas. Prefere champanhe, Veuve Clicquot em vez de Prosecco. Ama o cheiro de sândalo. Tamanho 36. Valentino Rockstuds. Siena. O nome a atingiu como um golpe físico. Siena Croft, uma associada de marketing júnior na empresa de Julian. Elara a conheceu uma vez, talvez duas, na festa anual de fim de ano. Ela era jovem, mal tinha 25 anos, com olhos inteligentes e afiados, e o tipo de ambição que irradiava dela em ondas. Julian a chamava de sua protegida, a estrela mais brilhante da empresa. Ele elogiava suas ideias inovadoras, sua ética de trabalho incansável. Elara não havia pensado nada sobre isso, até sentindo um orgulho pela mentoria de seu marido. Agora essa memória estava azeda, envenenada. A mentoria era uma mentira, uma história de fachada. Com o nome, o mundo digital se abriu. Elara foi para o Instagram. O perfil de Siena Croft era privado, mas sua foto de perfil era pública. Era uma simples foto de rosto, Siena sorrindo profissionalmente para a câmera. Mas o olho de curadora de Elara captou os detalhes. A foto foi tirada ao ar livre. A luz era dourada, lançando um brilho quente. No reflexo de seus óculos de sol, Elara podia distinguir uma forma distorcida. Um homem segurando um telefone, seu braço estendido. O relógio em seu pulso era inconfundível. Era o Patek Philippe de Julian, o que Elara lhe dera em seu 5º aniversário. Ela sentiu uma onda de náusea. Ele não estava apenas atraindo. Ele estava construindo uma nova vida, uma nova narrativa com essa mulher. As peônias, o champanhe, o perfume. Esses eram os detalhes de um cortejo. Ele a estava cortejando. A mente de Elara era um turbilhão de dor e raiva. Mas por baixo, algo mais estava se agitando. A parte dela que estivera adormecida por uma década. A mente analítica da curadora. A mulher que podia identificar uma falsificação pela mais leve inconsistência na trama da tela. Julian havia criado uma falsificação de sua vida, e ela iria expô-la. Ela precisava de mais do que apenas um pressentimento e um relógio refletido. Ela precisava de provas. Provas concretas e inegáveis que se sustentariam não apenas em sua própria mente, mas em um tribunal. A mentira não era mais apenas sobre infidelidade. Os voos, a suíte subaquática, os presentes caros que ele estava planejando. Isso custava uma fortuna. De onde vinha o dinheiro? Ela voltou para a conta da Amex, desta vez olhando os extratos do cartão corporativo dele, que ele sempre manteve separados. Ela nunca tivera um motivo para olhar antes. Enquanto rolava por meses de despesas, um padrão emergiu. Havia dezenas de cobranças em restaurantes de luxo onde ela nunca estivera. Cobranças em boutiques de luxo como Chanel e Cartier. E um pagamento mensal recorrente listado como taxas de consultoria para uma LLC que ela não reconhecia. A LLC chamava-se SC Creative Solutions. SC. Siena Croft. O sangue de Elara gelou. Ele não estava apenas gastando o dinheiro deles em seu caso. Ele estava desviando fundos da empresa para sua amante, disfarçando-os como despesas de negócios. Isso não era apenas uma traição ao casamento deles. Era fraude. Era um ato criminoso. A escala do engano era de tirar o fôlego. Julian não mentira apenas
sobre uma viagem de negócios. Ele havia construído uma realidade financeira totalmente separada para financiar seu caso. O marido perfeito, o CEO brilhante. Era tudo uma fraude magnífica e elaborada. E Elara, a curadora de sua vida perfeita, havia sido sua maior obra-prima de engano. Ela se recostou na cadeira, o couro frio contra sua pele. As lágrimas que ameaçavam cair haviam sumido, substituídas por uma calma glacial. A esposa de coração partido havia desaparecido. Em seu lugar, sentava-se uma mulher que acabara de descobrir o crime de sua vida. O jogo havia mudado. Isso não era mais apenas sobre um coração partido. Era sobre justiça. E ela seria a pessoa a entregá-la. Na manhã seguinte, Elara não ligou para as Maldivas. Ela não gritou, nem chorou, nem atirou um único objeto. Em vez disso, ela fez 2 ligações. A primeira foi para seus pais em Napa Valley, dizendo-lhes que precisava mandar Léo para uma semana dos avós, improvisada. Ela inventou uma história sobre um pequeno desastre de encanamento na casa que precisava de reparos urgentes e perturbadores. Sua voz era firme, convincente. Eles ficaram encantados e prometeram ir de carro naquela tarde. A segunda ligação foi para um nome que ela resgatara de sua vida pré-Julian: Anya Sharma. Anya estava 2 anos à frente dela na Faculdade de Direito de Stanford, antes de se tornar uma das advogadas de divórcio mais temidas e eficazes de São Francisco. Elas se conheciam casualmente por meio de um amigo em comum. A reputação de Anya era a de um tubarão cirúrgico. Precisa, implacável e sem deixar nada ao acaso. Sua especialidade era desmantelar os impérios de homens ricos e poderosos que se achavam intocáveis. Ela conseguiu uma consulta para aquela tarde, citando um assunto urgente e confidencial. O escritório de Anya Sharma era a antítese dos covis opulentos de sua clientela. Era um espaço discreto e minimalista em um arranha-céu no centro da cidade, decorado com arte abstrata e austera. Anya era igualmente formidável. Uma mulher pequena, em um terno bem cortado, com olhos que pareciam ver através de você. A Lara sentou-se à sua frente, um portfólio de couro elegante no colo. Ela não chorou. Ela não se enfureceu. Com uma voz calma e metódica, ela expôs os eventos das últimas 48 horas. A girafa esquecida, o funcionário do correio, as Maldivas, as 2 passagens, o caderno Moleskine, Sienna Croft, o reflexo no Instagram e, finalmente, os extratos do cartão de crédito corporativo e a LLC de fachada. Ela havia impresso tudo, organizado em uma narrativa clara e cronológica. Quando terminou, Anya recostou-se na cadeira, um lampejo de algo que parecia admiração profissional em seus olhos. Senhora Vance, disse ela, sua voz um zumbido baixo e medido. A maioria das pessoas entra no meu escritório com lágrimas e mensagens de texto. Você entrou com a base de um caso federal de fraude eletrônica. Ele se acha mais esperto que todo mundo, disse a Lara, sua voz desprovida de emoção. Ele construiu toda a sua vida nessa suposição. Preciso provar que ele está errado. Oh, faremos mais do que isso, respondeu Anya, um sorriso fraco e perigoso brincando em seus lábios. Vamos desmantelá-lo. Mas para fazer isso, precisamos operar com precisão absoluta, sem explosões emocionais, sem telefonemas em pânico, sem revelar nossas cartas. A partir deste momento, você ainda é a esposa amorosa e confiante que aguarda ansiosamente o retorno do marido de Singapura. Estamos entendidas? Cristalinamente, disse a Lara. Bom, sua descoberta da má conduta financeira é nossa arma principal. A infidelidade é emocionalmente devastadora, mas em um estado sem culpa como a Califórnia, é financeiramente irrelevante. O desvio de fundos, no entanto, isso nos dá uma vantagem que é, para dizer o mínimo, astronômica. Ele fraudou sua empresa, seu conselho e seus acionistas.
Se isso se tornar público, ele não perderá apenas o casamento. Ele perderá a empresa, a reputação e possivelmente a liberdade. A palavra liberdade pairou no ar. Por um segundo fugaz, a Lara imaginou Julian em um macacão de prisão e sentiu um aperto doentio no estômago. Este era o pai de seu filho. Mas ela afastou o sentimento. Ele construiu esta jaula para si mesmo. Ela estava apenas encontrando a chave. "O que você precisa que eu faça?" perguntou a Lara. "Precisamos de mais", disse Anya, inclinando-se para a frente. "Precisamos de um contador forense. Eu tenho o melhor da cidade. Ele precisará de acesso a todos os documentos financeiros que você puder encontrar. Precisamos rastrear cada dólar que foi para a SC Creative Solutions. Precisamos provar que foi pagamento por nenhum trabalho real prestado. Também precisamos proteger seus bens pessoais. Ele pode tentar mover dinheiro ou bloqueá-la das contas assim que souber que você o descobriu." Nas 2 horas seguintes, elas transformaram o escritório de Anya em uma sala de guerra. Anya fez ligações, trazendo um contador forense discreto chamado Martin Quinn e um investigador particular. A Lara, guiada por Anya, fez login em suas contas compartilhadas a partir de um laptop seguro, baixando anos de extratos, declarações de impostos e portfólios de investimento. Ela deu a Martin as credenciais de login de que ele precisava para começar sua profunda investigação digital. O plano que formularam era frio e estratégico. A Lara continuaria a desempenhar o papel da esposa dedicada. Ela falaria com Julian ao telefone todos os dias, fingindo ignorância. Enquanto isso, em São Francisco, a equipe de Anya estaria construindo um caso inabalável contra ele. Eles descobririam toda a extensão de seu engano financeiro. O objetivo não era apenas pedir o divórcio, mas pedi-lo no momento de máximo impacto, não dando a Julian tempo para esconder bens ou criar uma defesa. Saindo do escritório de Anya, a Lara sentiu-se estranhamente calma. A dor e o choque ainda estavam lá, uma pedra fria e pesada em seu peito, mas agora estavam sobrepostos por um senso de propósito. Ela não era uma vítima sendo arrastada por uma corrente de engano. Ela era uma estrategista, planejando meticulosamente seu contra-ataque. Naquela noite, seu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o nome de Julian com o pequeno ícone de uma conexão de telefone via satélite. Seu coração martelou contra as costelas, mas ela respirou fundo, imaginando o rosto severo de Anya. Ela atendeu, sua voz uma imitação perfeita de calor conjugal. "Julian! Oi, querido. Como foi o voo?" "Longo." Sua voz estalou pelo telefone, soando a 1 milhão de milhas de distância, o que ela pensou, com uma ironia amarga que era verdade. "Mas Singapura é incrível. A vista do hotel é simplesmente irreal. Você pode ver toda a marina." A mentira era tão descarada, tão fácil, que lhe roubou o fôlego. Ele provavelmente estava olhando para uma lagoa turquesa, não para um porto da cidade. "Oh, eu queria poder ver", ela disse, sua voz falhando o suficiente para soar convincentemente melancólica. "O Léo está com uma saudade louca de você. Ele queria que eu lhe enviasse a girafa de pelúcia dele." Houve meio segundo de silêncio na linha, um pequeno estalo de estática que poderia ter sido pânico. "Oh, bem, isso é doce da parte dele, mas o envio internacional seria um pesadelo, Ellie. Não se preocupe com isso." "Eu sei. Foi o que imaginei", ela disse suavemente. "Então, as negociações estão indo bem?" "É intenso. Dias longos. Estamos progredindo, mas é uma batalha", ele disse, a cadência familiar de sua importante voz de negócios se instalando. "Estou indo para um jantar com os investidores agora. Provavelmente não poderei falar por muito tempo." Outra mentira. Um jantar a 2, sem dúvida, com peônias brancas na mesa e Veuve Clicquot gelando em um balde. "Ok, querido, trabalhe duro. Nós te amamos." "Também te amo, Ellie. Dê um beijo no Léo por mim." A linha ficou muda.
A Lara ficou no centro de sua sala de estar, silenciosa e perfeita. A pintura de Joan Mitchell zombando dela com sua honestidade caótica e abstrata. Ele não sentia nada, nem culpa, nem hesitação. Ele se movia por suas mentiras com a mesma facilidade com que se movia pelo mundo. Ela olhou para o telefone, para a foto dele e de Léo, que era seu papel de parede. O homem naquela foto, o pai amoroso, o marido dedicado, era um fantasma, uma ficção. O verdadeiro Julian Vance estava em algum lugar no Oceano Índico, vivendo uma vida que ela pagou com sua confiança. E ele não tinha ideia de que, em São Francisco, sua esposa estava silenciosa e metodicamente se preparando para queimar seu mundo até o chão. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Alara. Ela vivia uma existência dupla. Na superfície, ela era a esposa solitária do milionário, gerenciando a casa, recebendo ligações do decorador sobre novas cortinas para a sala de sol e enviando a Julian fotos alegres de Léo brincando no parque. Mas nas horas secretas, depois que a equipe ia para casa e a casa ficava quieta, ela mergulhava no buraco do coelho digital da traição de seu marido. Com a orientação de Martin Quinn, o contador forense, ela se tornou uma arqueóloga de sua própria vida, cavando através de camadas de dados financeiros. Martin era um homem quieto e despretensioso na casa dos 60 anos, que falava de números com a paixão que ela um dia reservara para a arte. Ele a ensinou a ler a linguagem do engano, escrita em transferências bancárias e relatórios de despesas. Homens poderosos como seu marido muitas vezes acreditam que estão criando um mundo separado com seu dinheiro. Ele explicou durante uma de suas videochamadas criptografadas. Mas não estão. Estão apenas criando um rastro de papel. Nosso trabalho é segui-lo. E eles seguiram. O rastro os levou da LLC SC Creative Solutions a um pagamento inicial em um condomínio de luxo em South Beach, Miami, comprado em nome da LLC há 6 meses. Sienna Croft estava listada como a única residente. Ele não apenas lhe comprou uma casa, ele lhe comprou um futuro. Eles encontraram registros de uma consulta de joalheria particular na Graf, resultando na compra de um anel de diamante canário de 3 quilates, um item codificado no relatório de despesas corporativas como presente de relações com investidores. Havia contratos de arrendamento de um Porsche e pagamentos por aulas particulares de voo e recibos de resorts exclusivos em Napa e Aspen, todos correspondendo a fins de semana em que Julian alegara estar em retiros da empresa. O caso não era um caso recente. Era uma vida paralela bem estabelecida. A profundidade do planejamento era impressionante. Ele vinha mentindo para ela há anos, não apenas dias. Cada "eu te amo", cada sonho compartilhado para o futuro era agora suspeito. Potencialmente outro movimento em seu longo e elaborado jogo. As ligações diárias das Maldivas eram um tipo especial de tortura. Eram exercícios em seu próprio autocontrole. Ela se tornou uma atriz, entregando a performance de uma vida. O jet lag finalmente está me alcançando, ele dizia, um cansaço fabricado em seu tom. Ao fundo, ela podia ouvir fracamente o suave bater das ondas. Coitadinho, ela arrulhava, imaginando-o relaxando em um deck, um coquetel na mão. Certifique-se de descansar um pouco. Uma noite ele lhe disse: "O negócio parece bom. Acho que vamos fechá-lo amanhã. Vai ser uma grande celebração." A mente de Alara lampejou para a compra da joia. Ele estava planejando pedi-la em casamento? Era esse o negócio que ele estava fechando? O pensamento era tão vil que a deixou fisicamente doente, mas ela manteve sua voz leve. "Isso é maravilhoso, Julian. Estou tão orgulhosa de você. Teremos nossa própria celebração quando você voltar para casa." "Com certeza", ele disse, sua voz quente e sincera. Ele era um mentiroso magistral. Durante uma ligação, ela decidiu testá-lo.
Armada com um detalhe de sua pesquisa sobre o Hotel Marina Bay Sands, ela perguntou: "Você teve a chance de nadar naquela incrível piscina infinita no terraço?" Vi fotos dela online. Parece aterrorizante e incrível. Houve aquela pausa fracionária novamente, o microsegundo de dissonância cognitiva, enquanto seu cérebro se esforçava para reconciliar sua realidade fabricada com a pergunta dela. Ah, não, ainda não. Ele se recuperou suavemente. Estive em reuniões consecutivas do amanhecer ao anoitecer. Mal vi o lado de fora de uma sala de conferências. Que pena, ela disse, sua voz pingando falsa simpatia. Todo esse caminho e você nem pode aproveitar a vista. Cada mentira era um pequeno corte, mas ela não sangrava. Ela as coletava como espécimes, arquivando-as como prova. Eram provas de seu caráter, de sua capacidade de desprezo absoluto por ela e pela vida deles juntos. O investigador particular, um ex-detetive da polícia de São Francisco chamado Rick, forneceu o componente visual para os números de Martin. Ele era discreto e eficiente. Ele fez uma verificação de antecedentes de Sienna Croft. Ela era inteligente e ambiciosa, com um histórico impecável, e havia subido na hierarquia da Innovate Dynamics a uma velocidade que agora parecia altamente suspeita. Mais condenador, as fontes de Rick no aeroporto de São Francisco confirmaram. No dia da partida de Julian, imagens de vigilância do aeroporto o mostraram fazendo o check-in para o voo para Malé. Ao seu lado, com a cabeça apoiada em seu ombro, estava Sienna Croft. Rick enviou a Lara um quadro da filmagem. Vê-los juntos, tão confortáveis e íntimos em público, era diferente de ver números em uma planilha. Era visceral. Isso era real. Esta era a mulher que vivia nas sombras de seu casamento, dormindo nos braços de seu marido, usando joias que ele comprou com dinheiro roubado. A Lara olhou para a imagem granulada, para o sorriso triunfante de Sienna, e sentiu os últimos vestígios de sua dor se queimarem, deixando para trás algo duro, frio e inquebrável. No sábado, um dia antes de Julian voltar, Anya convocou uma reunião de emergência. A Lara a encontrou no escritório. O relatório forense de Martin estava completo. "É pior do que pensávamos", disse Anya, sua expressão sombria. Ela deslizou um fichário grosso pela mesa. Ele não estava apenas financiando um caso. Ele criou a LLC SC Creative Solutions como um veículo para desvio de fundos corporativos. Ele tem concedido a ela contratos sem licitação grosseiramente inflacionados para consultoria de marketing e então, usando a LLC para comprar ativos, o condomínio, o carro, as joias, tudo sob um escudo corporativo. Ele desviou mais de 4 milhões de dólares apenas nos últimos 2 anos. A Lara sentiu uma vertigem. 4 milhões de dólares. Isso é suficiente para desencadear uma investigação completa da SEC, continuou Anya. O Conselho de Administração terá que agir. Quando isso vier à tona, eles o demitirão e provavelmente o processarão para recuperar os fundos. Ele será radioativo no mundo da tecnologia. Ninguém jamais confiará nele novamente. O caminho a seguir estava claro. Eles tinham tudo o que precisavam. O plano era deixar Julian voltar para casa, deixá-lo voltar para sua vida de mentiras, completamente desavisado. A gala de caridade anual da Fundação Vance, a joia da coroa de seu calendário social, seria em 3 dias. Era o projeto de estimação de Julian, uma noite em que ele desempenhava o papel do filantropo benevolente, arrecadando dinheiro para crianças carentes. "É o palco perfeito", disse Anya, seus olhos brilhando. Ele estará no auge de seu poder público e prestígio, cercado por seus membros do conselho, seus investidores, a elite da cidade. E é lá que vamos servi-lo. A ideia era audaciosa, teatral e brutal. Era perfeita. Julian adorava um grande gesto. Ele estava prestes a receber um. A Lara saiu do escritório de Anya e dirigiu para casa. As luzes da cidade cintilavam abaixo dela.
um mar de estrelas indiferentes. Amanhã seu marido voltaria para casa. Ele entraria pela porta, trazendo presentes de uma cidade que nunca visitou. Seu rosto, uma máscara de amor e alívio. Ele a abraçaria, e ela teria que abraçá-lo de volta. Ela teria que sorrir e fingir que tudo estava perfeito, apenas por mais um pouco de tempo. O pensamento a encheu de uma determinação arrepiante. O ato final estava prestes a começar. O retorno de Julian foi uma aula magistral de engano. Ele entrou pela porta da frente no domingo à noite, parecendo artisticamente exausto. Sua gravata afrouxada, um sorriso cansado, mas triunfante no rosto. Ele largou as malas e envolveu a Lara em um abraço que parecia uma performance. Deus, senti sua falta, ele murmurou em seu cabelo. O cheiro dele era o mesmo, mas para a Lara, agora cheirava a água salgada e mentiras. Ela se enrijeceu por um momento antes de forçar seu corpo a relaxar, a voltar ao normal, a corresponder ao abraço. Nós também sentimos sua falta, ela disse. Sua voz uma imitação quase perfeita de alívio. Como foi tudo? Você fechou o negócio? Fechamos, ele disse, recuando, seus olhos brilhando de orgulho. O Axiom vai acontecer. É uma nova era para a empresa, Ellie. Para nós. Ele entregou a ela uma sacola de compras da Hermès, um presentinho do Duty Free do aeroporto de Changi. Ela abriu e encontrou um lindo lenço de seda. Seu padrão, uma explosão vibrante de cores. Um presente comprado com a consciência pesada em um aeroporto onde ele nunca pisou. Ela sorriu, um sorriso frágil e quebradiço. É lindo, Julian. Obrigada. Léo desceu as escadas correndo e se lançou nos braços de Julian. Ver seu marido levantar o filho, cobri-lo de beijos e dizer o quanto sentiu falta de seu garotinho foi a parte mais difícil. O amor que Julian tinha por Léo, ela acreditava, era real. Era a única parte autêntica que restava dele, e tornava sua traição a ela, a mãe de seu filho, ainda mais grotesca. Ele também trouxe um presente para Léo, um modelo altamente detalhado de um Airbus A380 da Singapore Airlines. Para você ver o avião em que o papai voou, ele disse, piscando. Naquela noite, enquanto colocavam Léo na cama, a farsa continuou. Julian nos presenteou com histórias fabricadas de sua viagem. A comida apimentada, a umidade, uma história engraçada sobre se perder no enorme complexo do hotel. Elara ouvia, assentindo e sorrindo, um grito silencioso preso em seu peito. Cada palavra era um testemunho de sua audácia, de seu profundo desrespeito por sua inteligência. Mais tarde, enquanto se preparavam para dormir em seu enorme quarto, ele pareceu notar seu silêncio. — Você está bem, Ellie? Ele perguntou, sua voz tingida de preocupação, enquanto desabotoava a camisa. Você parece um pouco distante. Seu coração disparou. Ela tinha que manter a calma. Apenas cansada, ela disse, virando-se para se ocupar em sua penteadeira. Uma longa semana sozinha com o Léo e eu só senti sua falta. Foi a coisa certa a dizer. Ele veio por trás dela, envolvendo-a com os braços, o queixo apoiado em seu ombro. Ela observou o reflexo deles no espelho. Pareciam o casal perfeito, um retrato de riqueza e contentamento. Era tudo mentira. Estou em casa agora, ele sussurrou, beijando seu pescoço. Sua pele se arrepiou, mas ela permaneceu imóvel. As coisas vão ficar loucas por um tempo com o lançamento do Axiom, mas depois as coisas se acalmarão. Eu prometo. Eu estava pensando, para o nosso aniversário no próximo ano, o que você acha das Maldivas? A audácia daquilo era de tirar o fôlego. Ele estava testando o terreno, talvez até preparando o caminho para um dia levá-la ao lugar que acabara de compartilhar com sua amante. Uma raiva branca e quente explodiu em seu peito, tão intensa que quase a sufocou. Ela precisava se afastar dele.
Ela se desvencilhou gentilmente de seus braços. Parece incrível, ela disse, sua voz milagrosamente calma. Vou tomar um banho. Só preciso relaxar um pouco. Ela trancou a porta do banheiro, ligou a água para mascarar qualquer som e caiu no chão de mármore frio, pressionando a testa contra a madeira fria da porta. Ela não chorou. Ela respirou. Para dentro e para fora. Ela se concentrou na imagem do rosto de Anya, no grosso fichário de evidências, no plano. Esta era a reta final. Ele era arrogante, excessivamente confiante e completamente inconsciente de que o chão sob seus pés estava prestes a ceder. Os 3 dias seguintes foram um exercício de controle supremo. Elara supervisionou os preparativos finais para a gala da Fundação Vance, um evento que ela sempre orquestrou com precisão impecável. Este ano, seu foco estava mais nítido do que nunca. Ela confirmou os fornecedores, finalizou o mapa de assentos e revisou o cronograma da apresentação com o planejador do evento. Ela colocou os membros mais importantes do conselho e investidores de Julian em uma única mesa, na frente e no centro. Ela garantiu que as credenciais de imprensa incluíssem repórteres do Wall Street Journal e da seção de negócios do Chronicle. Cada detalhe era uma peça de xadrez, sendo movida para sua posição final. Na noite da gala, a casa fervilhava de preparação. Elara teve seu cabelo e maquiagem feitos por uma equipe profissional. Quando estava pronta, ela ficou diante do espelho de corpo inteiro em seu camarim. Ela usava um deslumbrante vestido vermelho sangue de Alexander McQueen. Era um vestido de guerreira, elegante, severo e inesquecível. Ela olhou para seu reflexo. A mulher de coração partido e confiante de uma semana atrás havia sumido. Em seu lugar, estava uma estranha que ela estava apenas começando a conhecer. Uma mulher de gelo e fogo, seu propósito tão nítido e claro quanto um diamante. Julian entrou, já de smoking. Ele parou abruptamente quando a viu. Uau, ele suspirou. Ellie, você está letal. Obrigada, ela disse, seu sorriso não alcançando seus olhos. É uma grande noite. Eu queria estar no meu melhor. Ele se aproximou e ajustou sua gravata borboleta no espelho, ao lado dela. Formamos uma baita equipe, não é? Ele disse, sorrindo para o reflexo deles. Certamente, respondeu Elara, sua voz suave como seda. Ele não tinha ideia. Ele estava olhando para uma equipe de uma pessoa só. Ele era um homem admirando a fotografia de uma vida que já havia sido despedaçada. Enquanto iam para o local, o San Francisco City Hall, sua cúpula iluminada para a ocasião, ela sentiu uma calma profunda e arrepiante. Ela não estava destruindo sua família. Ele já havia feito isso. Ela estava apenas acendendo as luzes. A gala era o ápice cintilante da sociedade de São Francisco. A rotunda do City Hall estava inundada de champanhe, flashes de câmeras e o zumbido baixo de conversas influentes. Bilionários da tecnologia se misturavam com políticos, filantropos da velha guarda e a elite cultural da cidade. No centro de tudo estava Julian Vance, um rei em sua corte. Ele se movia pela multidão com um carisma fácil, apertando mãos, dando tapinhas nas costas, seu braço possessivamente em volta da cintura de Elara. Elara desempenhou seu papel com perfeição. Ela sorriu. Ela conversou fiado. Ela aceitou graciosamente os elogios pela execução impecável do evento. Mas seus olhos estavam constantemente examinando, sua mente um relógio em contagem regressiva. Anya Sharma não estava presente, mas seus agentes estavam. Um homem discretamente vestido perto da entrada, uma mulher que parecia uma jornalista perto do palco. Eles estavam esperando por seu sinal. O sinal seria dado após o discurso principal de Julian, a peça central emocional da noite. Após um jantar luxuoso, as luzes diminuíram. Um vídeo produzido profissionalmente foi exibido em grandes telas,
mostrando o trabalho da fundação. Crianças sorridentes, famílias gratas, tudo possível graças à generosidade da Fundação Vance e, por extensão, de seu fundador visionário, Julian Vance. Então Julian subiu ao palco sob aplausos estrondosos. Ele ficou no pódio, banhado por um holofote quente, a imagem do sucesso e da benevolência. Obrigado, ele começou, sua voz ressoando com humildade praticada. Olhando para todos vocês esta noite, não sou lembrado apenas do sucesso, mas da responsabilidade. A responsabilidade de construir algo significativo, algo que dure. Para mim, essa fundação sempre foi a família. Minha incrível esposa, Elara. Ele fez uma pausa, sorrindo para ela. A multidão aplaudiu e ela sorriu de volta, uma máscara perfeita e serena. E meu maravilhoso filho, Léo. Eles são o meu porquê. Eles são a base de tudo o que faço. Elara sentiu um nó frio se apertar em seu estômago, enquanto ele continuava a jorrar clichês sobre integridade, confiança e transparência. Ele falou sobre o sucesso recente do projeto Axiom, saudando-o como um testemunho do trabalho árduo e da ética inabalável de sua equipe. Ele estava construindo seu próprio mito, polindo seu próprio pedestal, completamente inconsciente de que ela estava prestes a chutá-lo para longe. Ele terminou seu discurso sob uma ovação de pé. Enquanto saía do palco, banhando-se na adoração da multidão, Elara deu o sinal, um aceno de cabeça leve, quase imperceptível, para o homem na entrada. Os eventos começaram a se desenrolar com a precisão silenciosa e mortal do plano de Anya. Quando Julian desceu do palco, um homem de terno escuro simples se adiantou, bloqueando seu caminho. Era o oficial de justiça de Anya. Sr. Julian Vance? O homem perguntou, sua voz impassível. Julian, ainda eufórico com os aplausos, assentiu. Sim. O homem entregou-lhe um envelope legal grosso. O senhor foi intimado. O sorriso de Julian vacilou. Ele olhou para o envelope, um lampejo de confusão em seus olhos. Naquele exato momento, uma onda de vibrações sincronizadas percorreu a sala. Elara observou enquanto os membros do conselho de Julian, todos sentados na mesa principal, olhavam para seus telefones. Cada um acabara de receber um e-mail seguro do escritório de Anya Sharma. A linha de assunto dizia: relatório de contabilidade forense urgente e evidência de desvio de fundos na Innovate Dynamics. O e-mail continha um resumo das descobertas de Martin Quinn e um link para uma sala de dados segura contendo cada peça de evidência que eles haviam reunido. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. O burburinho da conversa diminuiu. As pessoas começaram a sussurrar, sentindo a súbita e dramática mudança de temperatura. Julian rasgou o envelope. Seu rosto passou de confuso para chocado, para cinza, enquanto ele examinava a primeira página da petição de divórcio. Seus olhos se ergueram, procurando a multidão, e encontraram Elara. Ela estava parada, perfeitamente imóvel, sua expressão ilegível. Ele começou a caminhar em sua direção, abrindo caminho entre os curiosos confusos. Elara, o que é isso? Que diabos está acontecendo? Ele sibilou, sua voz um tremor baixo e furioso. Ela não respondeu. Em vez disso, ela observou enquanto seu COO, um homem chamado Marcus Thorne, se aproximava deles, seu rosto pálido, seu telefone apertado na mão. Julian, disse Marcus, sua voz tremendo de raiva. Acabei de receber um e-mail, um relatório de contador. O que é SC Creative Solutions? O que são esses 4 milhões de dólares? A cabeça de Julian se virou para Marcus, depois de volta para Elara. A armadilha havia se fechado. Ele estava cercado. A adoração pública havia desaparecido, substituída por um círculo de rostos chocados e acusadores. Seu mundo estava desmoronando em tempo real, bem no meio de sua maior conquista. Ele olhou para Elara, seus olhos suplicantes, desesperados.
O CEO carismático havia sumido, substituído por um homem encurralado e assustado. Ele viu tudo em seu olhar frio e firme. Ela sabia. Sobre as Maldivas, sobre Siena, sobre o dinheiro. Ela sabia de tudo. Ela finalmente se moveu, aproximando-se dele, para que apenas ele pudesse ouvi-la. Sua voz não era um grito, mas um sussurro tão afiado e mortal quanto um caco de gelo. A viagem para Singapura acabou, Julian. Ela sustentou o olhar dele por mais um segundo, deixando a finalidade de suas palavras penetrar. Então, sem outra palavra, ela se virou e foi embora. Ela não olhou para trás. Ela atravessou a multidão silenciosa que se abria, seu vestido vermelho, um rasgo de desafio contra a sala dourada. Ela passou pelos flashes das câmeras da imprensa perplexa, com a cabeça erguida, e saiu pelas grandes portas do City Hall para o ar fresco e limpo da noite. Ela havia entrado na gala como Sra. Elara Vance, a esposa perfeita de um milionário da tecnologia. Ela saiu como Elara, uma mulher livre que acabara de recuperar seu nome, seu futuro e sua verdade. A guerra não havia acabado, mas a batalha decisiva havia sido vencida. E ela a vencera não com lágrimas ou gritos, mas com fatos frios, concretos e inegáveis. A ilusão perfeita havia sido estilhaçada, e em seu lugar, pela primeira vez em muito tempo, estava a realidade. A história de Elara não é apenas sobre a descoberta chocante de uma traição. É um testemunho da força silenciosa e inflexível que pode ser encontrada nas cinzas de uma vida queimada por mentiras. É um lembrete de que a intuição é uma ferramenta poderosa e que a verdade, não importa quão profundamente enterrada, tem um jeito de vir à luz. Ela transformou sua dor em poder, não buscando vingança, mas exigindo justiça, usando a própria inteligência e meticulosidade que seu marido tão gravemente subestimou. Sua jornada de uma gaiola dourada para uma liberdade duramente conquistada é uma poderosa lição de resiliência. Se a jornada de Elara, do desgosto ao empoderamento, ressoou com você, por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir, que a força muitas vezes vem das feridas mais profundas. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca mais perder outra história de verdades, mentiras e o incrível poder do espírito humano. O que você teria feito na posição de Elara? Conte-nos nos comentários abaixo. Nós lemos cada um deles.